Ah, desgraçados! Veem os vossos irmãos sofrer e olham para o lado. Veem-nos gritar de dor e fecham o olho. A violência procura as suas vítimas e vocês dizem: bem, a mim poupou-me, por isso vou olhar e fingir que não vejo nada. Desgraçados, mas afinal, que tipo de gente é esta? Que cidade é que estamos a criar? Pois bem, quando a injustiça sobe, alguém tem de se levantar com ela, porque senão mais vale que morremos todos antes do anoitecer. Cento e 300, 420, 500, 1012. Dos 9 milhões de judeus que viviam na Europa, 2/3 foram mortos. 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens. O que é que estão aqui a fazer? Voltem para a vossa terra. Vocês querem a vida boa. Resolvam os vossos problemas, nós também temos que resolver os nossos. Vêm-nos roubar os empregos. Saiam desta terra. Estamos tão bem estes para aqui agora. Só querem é criar confusão. Melhor é construir um muro. Assim já não entra no nosso país. Fora! Fora! Não vos queremos aqui. Bom dia! Sejam muito bem-vindos à Escola Secundária João da Silva Correia. Hoje, a nossa escola será palco de avós dos alunos. O mote desta atividade é conhecer, respeitar e celebrar os direitos humanos. É uma iniciativa da DGE, Direção-Geral da Educação, enquadrada nas atividades da Semana Educativa Ibero-Americanas sobre Cidadania e Democracia para a Garantia dos Direitos Humanos da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. A nossa escola teve o privilégio de ser escolhida para palco desta iniciativa, porque desde 2016 desenvolve um projeto denominado Por um Mundo Mais Tolerante, que mereceu no passado ano letivo o primeiro lugar a nível nacional no 3º Prémio Ibero-Americano de Educação para os Direitos Humanos. Este é um projeto multidisciplinar, transversal aos diferentes ciclos de escolaridade e desenvolvido em parceria com a equipa das bibliotecas escolares, com os centros de educação para a cidadania e com todos os membros da nossa comunidade que se sintam identificados com os nossos objetivos. Pretende educar a comunidade educativa para a importância do respeito pelos direitos humanos, desenvolvendo atividades de sensibilização, promoção e atuação que permitam construir um mundo mais justo e tolerante. O símbolo do nosso projeto é um catavento. As pétalas são todas de cores diferentes porque simbolizam a diversidade da nossa comunidade e do mundo em geral. Sim, queremos um vento de mudança. Quando o vento sopra no catavento, as pétalas giram todas na mesma direção. É isso que pretendemos, construir a harmonia na diferença. Estamos muito orgulhosos por contarmos com a presença na nossa escola do Sr. Dr. José Sousa, diretor de Projetos e Serviços Educativos da DGE, com a doutora Ana Paula Laborinho, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos em Portugal, e com a doutora Paula Barros, coordenadora de Projetos de Educação e Parcerias. Agradecemos também a presença da Sra. Vereadora da Educação, doutora Irene Guimarães, da doutora Teresa Pinto, presidente do Conselho Geral do nosso agrupamento, e do Dr. António Mota Garcia, diretor do nosso agrupamento. Os colegas presentes neste auditório representam a nossa comunidade educativa e apresentarão as suas preocupações e reflexões a partir da análise de documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e as metas de sustentabilidade 2030 definidas pela ONU. Há ainda que referir a Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, da Fundação José Saramago, um documento inspirado no seu discurso quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Neste momento, vai usar da palavra a doutora Ana Paula Laborinho, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos em Portugal. Muito bom dia a todos.
apesar de poder dizer muita coisa, não o vou fazer porque a emoção é grande. Foram já aqui ditas as coisas talvez fundamentais. Uma delas é não perdermos a memória. A memória também nos projeta no futuro e estarmos aqui a celebrar os direitos humanos é pensarmos no que passou, mas também como queremos construir aquilo que aí vem. E aí temos que ter sempre presente os direitos humanos. Esta escola está de parabéns, já trabalhou com a Organização de Estados Ibero-Americanos antes e gostaria muito de agradecer, na pessoa do seu diretor, a todos aqueles que se têm empenhado nestes projetos de cidadania e de direitos humanos. Queria também dizer que esta semana educativa está a decorrer em vários países da América Latina e do espaço ibero-americano, a que Portugal também pertence. Está neste momento em 6 países, está na Colômbia, no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Guatemala, em El Salvador. E talvez também dizer-vos que nestes países a experiência de trabalhar e celebrar os direitos humanos é, apesar de tudo, diferente daquela que aqui temos. Apesar de tudo, nós em Portugal vivemos num Estado de Direito, numa democracia, podemos exercer o direito aos direitos humanos. Mas, pelo contrário, em muitos destes países, as crianças e jovens como vocês nem sequer sabem que direitos é que têm. E por isso também estarmos aqui a celebrar estes direitos é pensar em todos aqueles que não têm sequer ainda o exercício pleno desses direitos. Queria também agradecer muito ao Ministério da Educação, na pessoa do Dr. José de Sousa, que acolheu de imediato esta nossa iniciativa e juntámos aqui várias vontades, visto que estamos num ano que, mais do que celebração, também é um ano para não esquecermos os 75 anos das Nações Unidas, muitos outros documentos que têm surgido e, no entanto, vimos pelas imagens como ainda os refugiados continuam sem reconhecimento dos seus direitos. Permite-me só aqui uma palavra muito especial, porque me comoveu. Foi a do vosso colega que tinha dificuldade em dizer a palavra refugiado. E a verdade é que até isso nós não podemos esquecer. É que muitas destas pessoas não têm muitas dificuldades, ele terá algumas, mas outros ainda terão muitíssimo mais em se integrar, porque nem sequer a língua conhecem. E não conhecer a língua é como viver também sem direitos. E por isso, ter aqui uma escola que tem várias comunidades, que é uma escola da diversidade, é alguma coisa que muito nos satisfaz. A Organização dos Estados Ibero-Americanos, que trabalha há 70 anos para a educação, está muito grata a todos vós. Ficámos muito comovidos com a imagem que temos lá fora, com as fotografias daqueles que estão nesta escola e desejamos que seja uma jornada que possa também impulsionar cada vez mais o que é fundamental, não perdermos a memória para nos projetarmos no futuro. Muito obrigada. Vamos agora ouvir uma gravação vídeo feita pelo Sr. Secretário de Estado da Educação, Professor Dr. João Costa. Muito bom dia a todos. Tenho mesmo muita pena de não conseguir estar aí em São João da Madeira presencialmente convosco nesta iniciativa conjunta da OEI, das Nações Unidas, numa atividade tão essencial e que me alegra tanto que continue a dar frutos um pouco por todo o país. Queria cumprimentar todos os organizadores com uma palavra de carinho e amizade para a doutora Ana Paula, para a professora Ana Paula Laborinho,
que está sempre na sua função de responsável pela OEI aqui em Portugal, está sempre a acompanhar a política educativa que temos vindo a desenvolver, mas também a desafiar-nos para atividades ainda mais enriquecedoras do nosso currículo e das nossas escolas. A Voz dos Alunos tem uma pequena história de que, sem alguma vaidade, penso que me posso orgulhar. Nós, em logo no início de 2016, final de 2015, começámos uma reflexão sobre o currículo. Para que serve a escola, o que nos levou ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, como estão os programas, que nos levou à elaboração de aprendizagens essenciais, o que é que se espera que a escola desenvolva em termos de cidadania, e também aquilo que faz de uma escola uma estrutura mais inclusiva, em que todos não só têm acesso à escola, mas têm o direito a aprender e são integrados nessa aprendizagem conjunta. Nessa altura, quando começámos a reflexão sobre isto, a ler muitos documentos internacionais, etc., há uma madrugada aqui no gabinete em que tomamos consciência de que, tradicionalmente, todos são ouvidos, a voz de todos participa nestes processos, mas esquecemos de ouvir os alunos, que são os principais interessados e que também têm um olhar sobre a escola, sobre o que acontece. Eu sou professor e fui aluno muitos anos e sei que o olhar de quem está de um lado da sala é diferente do olhar de quem está no outro lado da sala. E alguns desconfiaram no início, disseram assim, os alunos só querem mais intervalos e menos trabalhos de casa e mais férias. Pois não foi verdade, não é verdade. Os dados que recolhemos desde alunos do primeiro ciclo até ao secundário e no pós-secundário foram elementos de uma enorme riqueza para o processo que desenvolvemos em termos de produção de legislação e de trabalho e de acompanhamento sobre o currículo. De tal forma, este trabalho foi interessante que num grande projeto da OCDE sobre currículo, o projeto estava organizado em torno de 2 grupos, responsáveis políticos e parceiros, fundações, sindicatos, etc., para termos uma visão partilhada entre países sobre o currículo. E nós, Portugal, numa das primeiras reuniões, levámos a nossa experiência da Voz dos Alunos e dissemos como é que estamos aqui, com quase 4 dezenas de países, hoje já mais do que isso, a trabalhar currículo sem darmos um espaço para a voz dos alunos. E hoje, esse mesmo projeto, passado já alguns anos, é um projeto que se estrutura sempre a partir da auscultação dos alunos que, de certa forma, fazem a agenda para aquilo que nós, decisores políticos e os outros parceiros, estão a discutir. E nessa medida é muito bom ver este papel pioneiro de Portugal e é muito bom termos esta consciência hoje plena, expressa na lei sobre o currículo, onde está um artigo que convida as escolas a criarem instâncias regulares de auscultação dos alunos sobre o currículo, sobre como aprendem, como são avaliados, o que é que os motiva para estar na escola, de que forma é que conseguem aprender melhor, quando é que a aprendizagem se torna mais apelativa, mas também mais eficaz, quando é que eu saio de uma aula com a sensação de que de facto aprendi alguma coisa, quem é esse professor que faz a diferença, qual é o meu papel na relação com os meus colegas. Isto fazemos e as escolas estão a fazê-lo por todo o país com este olhar muito, muito claro, que eu não faço cidadania através do silêncio. Eu não faço cidadania se não ouvir e se não der a voz a todos. Portanto, nenhum aluno se torna cidadão se a escola for um espaço para estar calado, para estar quieto, sem lugar para expressar as suas opiniões, as suas visões, sem debate, sem pensamento crítico.
Isto, obviamente, como em toda a democracia, não significa estarmos todos de acordo. Significa, pelo contrário, saber ouvir, saber escutar, saber dialogar, saber partilhar, construir opinião a partir do conhecimento, mas construir opinião com a participação de todos. E todos significa mesmo todos. Portanto, a mensagem que eu queria deixar para esta voz dos alunos é mesmo dirigida aos jovens. Não se cansem de participar, não se cansem de acreditar que a democracia é um bem que nos é dado e que nós temos de estimar e cuidar. Porque a história da liberdade faz-se de pessoas que não desistiram. E, portanto, também cada um de vós é interpelado neste momento a nunca desistir, a construir um mundo melhor. E com isto calmo, porque a voz é vossa, reforçando novamente aquilo que disse no início. Tenho mesmo muita pena de não estar aí convosco, mas não quis deixar de enviar esta mensagem. Uma boa voz dos alunos para todos os que vão estar juntos neste maravilhoso evento. Muito obrigado. Para iniciarmos o programa de atividades, passamos a palavra à nossa colega Leonor Braga, a quem coube o papel de moderadora das intervenções que se vão seguir. Bom dia a todos. É com muito orgulho e sentido de responsabilidade que damos início a este tempo em que poderemos partilhar todas as intervenções com todas as escolas do país que os nossos colegas fizeram, tendo em conta os direitos humanos. Apesar de muitas vezes nos sentirmos incapazes de alterar a realidade que nos envolve, temos em consciência que todos somos chamados a uma intervenção. O primeiro passo é estar atento ao frequente incumprimento dos direitos consignados na Declaração ou na Convenção dos Direitos Humanos. Porque estes direitos não são meus, não são dos meus amigos, são de toda a humanidade. Além disso, como muitos de nós somos estudantes da área de ciências, é natural que a nossa preocupação recaia sobre a dificuldade de fazer cumprir as metas de sustentabilidade definidas pela ONU. Por isso, em nome do Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa, declaro aberta esta edição de A Voz dos Alunos. Iremos então iniciar este debate com os mais novos, mais concretamente com um vídeo destes alunos relacionado com a sustentabilidade do nosso planeta.
Vivemos tempos estranhos e conturbados e é totalmente normal que a nossa preocupação recaia sobre o direito à saúde. Assim, irá usar da palavra a aluna do 7º ano, Mariana Fonseca. Olá a todos, o que eu hoje venho apresentar é um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O objetivo que eu escolhi foi o número 3, cujo nome é Saúde e Bem-Estar. É fundamental garantir o acesso à saúde e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Para que isso aconteça, é necessário tomar medidas, como por exemplo, permitir o acesso da mulher grávida a todos os cuidados de saúde, de forma a reduzir o número de mortes à nascença, bem como assegurar o acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, informação e educação. O planeamento familiar é uma forma de assegurar que todas as pessoas tenham acesso a informação e a métodos de contracepção eficazes e seguros, que contribuem para a vivência da sexualidade de uma forma saudável e segura. As pessoas que ficam mais fragilizadas com a falta de acesso aos cuidados maternos são os refugiados, alguns grupos com menos condições económicas e pessoas que vêm para Portugal e vivem em comunidades muito fechadas, entre outros. Outras medidas a salientar são permitir o acesso a medicamentos e a vacinas de forma eficaz e a preços acessíveis para toda a comunidade, proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências geradas pelo consumo e pela exposição ao fumo do tabaco, entre outras. Por último, mas não menos importante, queria destacar algumas vertentes de saúde que foram afetadas com a pandemia da Covid-19. Muitos doentes oncológicos viram os seus tratamentos adiados, muitas cirurgias foram adiadas. No mês de maio, houve uma queda de 16% nas consultas médicas hospitalares presenciais, no Serviço Nacional de Saúde, entre outros. Toda esta situação veio comprometer e agravar a saúde e o bem-estar de todos nós, o que me deixa bastante preocupada quanto ao meu futuro e ao futuro daqueles que estão mais fragilizados. Obrigada. Se a saúde é, inegavelmente, uma prioridade nos dias de hoje, é totalmente compreensível que os mares e oceanos sejam também uma preocupação, já que as consequências do desenvolvimento insustentável acabam por afetar todo o ecossistema Terra. Escutemos o que nos tem para dizer uma colega do 2º ciclo. A sua intervenção foi gravada para garantir o respeito pelo plano de contingência em vigor. Realizei um trabalho para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento sobre o 14º Objetivo da ONU em relação ao desenvolvimento e sustentabilidade. Este trabalho, que fala da proteção da vida marinha, alertou-me para a poluição dos oceanos e deixou-me muito preocupada, pois constituem cerca de 70% do nosso planeta. Esta poluição mata cerca de 100 mil mamíferos e 1 milhão de aves marinhas por ano. 20% dos peixes têm microplásticos no estômago, que nós ingerimos como alimento. Eu acho que é necessário consciencializar o ser humano para este problema e responsabilizar as pessoas para a defesa do ambiente. É preciso reduzir o lixo que produzimos, reutilizar o que é considerado desnecessário e recuperar materiais já reutilizados, renovar o que é considerado velho e reciclar para controlarmos os desequilíbrios ecológicos. As alterações climáticas são de facto preocupantes e não é o único problema que nos preocupa. Na verdade, os alunos do nosso agrupamento, desde muito pequeninos, revelam sensibilidade para a violação dos direitos básicos. Nesse sentido, passo a palavra à Rita do 7º ano. Neste momento, é primordial continuar a luta contra a pobreza. Contudo, a crise provocada pela Covid-19 poderá levar milhões de pessoas à pobreza extrema, entre elas muitas crianças. A pobreza não é apenas a falta de rendimentos e recursos. Ela manifesta-se sobretudo a partir da fome, da má nutrição, da falta de água potável e da ausência de saneamento, principalmente nas zonas mais rurais. Este é um problema de desenvolvimento de responsabilidade coletiva, ou seja, é de todos nós. É necessário a cooperação de todos e todos temos que ajudar com pequenas ações, alterando o nosso comportamento para que o mundo seja mais justo. Devem ser implementadas medidas como as que a Associação de Pais do Agrupamento João da Silva Correia pôs em prática no início desta pandemia, criando bolsas de alimentos para as famílias mais vulneráveis. Este objetivo poderá estar em risco de não ser cumprido
caso não hajam medidas mais severas e mais eficazes, tais como maior emprego, maior produtividade, menos desigualdade e maior crescimento económico. Na mesma linha de pensamento, vamos ouvir o que os nossos colegas do primeiro ciclo têm para nos dizer. Devido à situação pandémica que vivemos e para respeitar a bolha que constitui a sua escola, a sua participação foi previamente gravada. A vossa atenção para o vídeo que será agora projetado. Olá, humanos! Somos andorinhas, viajamos pelo mundo e temos algo para vos contar. O planeta Terra é um grande balão que flutua no espaço e dá-nos vida. Nele vivem seres inteligentes, mas nem tudo é belo por onde voamos. Nosso coraçãozinho rasga-se de dor quando vemos crianças que numa parte do mundo deitam comida fora, fazem birras porque não querem comer ou comem em excesso. E na outra parte há crianças que morrem à fome e à sede. Ai, como o mundo é injusto! O que se poderá fazer então para mudarmos? Fomos à Terra das Fadas e pedimos um desejo especial para alterar o comportamento dos humanos. Elas ouviram-nos atentamente e durante a noite milhares de fadas entraram nos sonhos das pessoas. Com as suas varinhas de condão lançaram ideias de luz e de cor para que as pessoas acordassem diferentes. Desde esse dia, os humanos que desperdiçavam alimentos começaram a sentir a dor provocada pela tristeza de todos aqueles que passam fome. Então as nações uniram-se para partilhar tudo o que tinham a mais e o mundo passou a ser mais equilibrado. Hoje, quando viajamos, sentimos a alegria, a amizade, a bondade e a felicidade, espalhadas pelos 5 continentes. E temos orgulho no nosso planeta Terra! A fome é de facto um flagelo. E o que mais nos preocupa é a má distribuição da riqueza e, sobretudo, o desperdício alimentar. Como diziam os nossos colegas, então, as nações uniram-se para partilhar tudo o que tinham a mais e o mundo passou a ser mais equilibrado. Nós não somos as nações, mas somos jovens determinados a mudar o mundo. E, por isso, também nós podemos partilhar o que temos a mais com quem tem menos. A história que acabamos de ouvir foi publicada no livro Histórias da Ajudariz, que é uma associação de caráter social e humanitário que apoia crianças e famílias carenciadas. Continuamos agora com os alunos do terceiro ciclo numa intervenção acerca do direito ao lazer pelo João Tavares, do 8º ano. Obrigada. Bom dia a todos. O artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos os seres humanos têm direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. O lazer é essencial para a manutenção da saúde, da integridade física e mental dos trabalhadores. E é preciso ter em conta que o direito ao lazer vem no seguimento do direito ao trabalho, também presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O lazer é um direito assegurado a todos os cidadãos. Na minha opinião, todos os trabalhadores devem ter direito ao trabalho sem distinção de idade, etnia ou raça. Consequentemente, também tenho o direito ao lazer. O direito ao lazer consiste em poder ter momentos de repouso, considerando as horas de trabalho que se realizam. Assim sendo, um trabalhador pode conciliar a vida profissional com a vida familiar. Vou agora citar uma frase do Jornal Público. Muitos empregadores exigem a disponibilidade permanentemente dos trabalhadores fora do seu horário de trabalho. Este comportamento infracional provoca sérios danos na saúde física e psíquica dos trabalhadores e dos seus familiares. Bem, na minha opinião, os trabalhadores não podem ser sobrecarregados com horas extra, sem o seu consentimento, porque todas estas razões podem levar a distúrbios mentais, outros problemas de saúde ou de problemas de harmonia familiar, como divórcios, desentendimentos e muitos isolamentos sociais. Por isso, para concluir, o direito ao lazer é algo essencial para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Obrigado. Há um direito básico que nenhum de nós está disposto a prescindir: o direito à liberdade de expressão. Sem ela, seria impossível hoje estarmos aqui. Assim, passo a palavra ao Simão do 9º ano, que irá agora fazer uma intervenção. Todos os seres humanos têm os direitos à liberdade. Não devemos existir discriminação pelas diferentes raças de cor, sexo, língua e religião e de opinião política. Todos temos os mesmos direitos e devemos combater juntos para erradicar o racismo e a inteligência da religião e da discriminação. Alle Menschen sollen sich gleich behandeln und niemanden ausschließen. Devemos tratar todas as pessoas com igualdade e não excluir ninguém. Também os alunos do primeiro ciclo quiseram participar. No âmbito dos direitos humanos, desenvolveram diversas atividades. Mostraremos agora num vídeo algumas delas. Obrigada.
nós teria a capacidade de se fazer exprimir e ouvir do modo que está a fazer aqui hoje, se não fosse assegurado o direito à educação? Nesse sentido, a Mariana Rezende irá-nos falar da importância deste direito. Hoje eu decidi falar sobre o direito à educação, consagrado como direito universal no número 1 do artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação é um direito de todos. Só com a educação se consegue formar cidadãos conscientes de pleno direito e só com a educação se consegue melhorar a qualidade de vida de cada país. Este artigo é respeitado em muitos países, mas por que não em todos? Por razões económicas, por razões religiosas, por razões políticas e por razões de género. Segundo o Jornal Diário de Notícias de junho de 2016, cerca de 124 milhões de crianças e adolescentes, mais de 2 milhões que em 2018, estão impedidos de ir à escola por leis discriminatórias, propinas elevadas ou violência. Países como a Libéria, o Sudão do Sul, Afeganistão, entre outros, ir à escola é algo que milhares de crianças não sabem o que é. A educação não deve ser negada a ninguém, quer seja pela cor da pele, pela religião ou até pela língua de cada pessoa. Todos têm o direito de ser cultos, todos têm o direito de ter educação. Junto a minha voz à voz de Malala Yousafzai. A child, a teacher, a book and a pen can change the world. Education is the solution. Passamos novamente ao suporte do vídeo para ouvir uma colega nossa do segundo ciclo. Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento falamos da importância do desenvolvimento sustentável. Eu fiz um trabalho sobre a proteção da vida nos oceanos, que é o 14º objetivo da ONU nesta matéria, e fiquei muito preocupada. A poluição ameaça os habitats marinhos porque desequilibra as condições de sobrevivência das espécies que neles habitam, devido à falta de alimento, refúgio dos seus predadores naturais e condições de reprodução. As espécies marinhas são muito importantes para a sobrevivência humana, pois asseguram parte da sua dieta alimentar e regulam o clima, influenciando diretamente o processo de oxigenação da atmosfera. Eu acho que, para controlar os desequilíbrios ecológicos, temos que repensar nos nossos hábitos de consumo, recusar comprar produtos de empresas que não respeitam o meio ambiente, reparar em vez de comprar sempre novo, reutilizar o mesmo produto para fins diferentes, reciclar quando não é possível reutilizar e reintegrar na natureza matéria orgânica que não pode ser reciclada. Assim salvaremos o planeta. Ainda na temática da água e recursos hídricos, convido o Gonçalo Oliveira a intervir. Muito bom dia a todos. O assunto que vos trago no dia de hoje, como sabem, é parte integrante das metas para a sustentabilidade 2030, que vem no seguimento dos Objetivos do Milénio. E essa meta é a meta número 6, cujo nome é Água Potável e Saneamento. Mesmo em pleno século XXI, como é que nos pode passar pela cabeça que ainda existem indivíduos e famílias a percorrer quilómetros diariamente para poder beber água? Ou mesmo olhando para a situação do nosso país, como é que mesmo no coração de Lisboa, na Quinta do Ferro, podemos encontrar indivíduos sem habitação condigna e sem acesso ao saneamento e água corrente? Esta é uma caminhada e um processo que nós temos de assegurar aos portugueses e aos cidadãos do mundo, mesmo a nível autárquico, porque não podemos negar que a água é um recurso essencial e imprescindível para todos e tem de ser distribuído equitativamente por todos os cidadãos, porque todos têm direito a este bem, que é tão bom para nós. Muito obrigado pela atenção. A sustentabilidade é também um assunto que nos diz respeito a nós, jovens, já que de nós depende assegurar a continuidade das gerações futuras. Agora, para nos falar da importância das cidades e da sua sustentabilidade, passo a palavra à Mariana Santos. Olá, bom dia. Vou dar seguimento ao tema Cidades e Comunidades Sustentáveis, a meta número 11. As cidades são meios inspiradores, onde as ideias, o comércio e a cultura permitem que as pessoas cresçam social e economicamente.
Criar e manter cidades é muito importante porque garantem a vida de 3,5 bilhões de pessoas. Contudo, o número de pessoas que vivem em bairros continua a aumentar. Isto implica a falta de serviços básicos, a falta de moradias adequadas, algo que é necessário erradicar completamente. Queremos que todas as pessoas possam desfrutar de uma casa que lhes permita viver com dignidade. Devemos apoiar os países menos desenvolvidos para que possam conseguir uma gestão sustentável. Devemos tornar as cidades inclusivas, seguras e sustentáveis. Queremos um futuro em que todas as cidades ofereçam oportunidades para todos. É urgente que se respeite o meio ambiente em termos económicos, financeiros, sociais e institucionais e que se deem asas a um novo lugar de cidades e comunidades sustentáveis, porque os princípios de sustentabilidade são para cumprir. Obrigada. Na mesma temática, mas com uma abordagem diferente, vamos ouvir o Gonçalo Dias. Bom dia a todos. Continuando com o que a minha colega acabou de falar, cidades e comunidades sustentáveis é o 11º Objetivo das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável. Tem como meta a manutenção de um estilo de vida digno, seguro e adequado. O direito à qualidade de vida, artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diretamente relacionado com o 11º Objetivo que referi, esclarece que, e passo a citar, todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e bem-estar de si mesmo e da sua família. Neste sentido, trago o exemplo da nossa cidade, São João da Madeira, uma cidade que garante a qualidade de vida da sua população, tendo inclusivamente recebido um prémio em 2010 de melhor município para se viver em Portugal, segundo o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. O apoio social da nossa cidade traduz-se na garantia de habitação segura e adequada para todos os sanjonenses, com o apoio social de arrendamento, assim como a rede de transportes acessíveis oferecida pela Câmara, existentes por todo o Concelho, que é mais conhecido por TUS, com foco especial de ajuda social aos jovens, aos idosos e às pessoas com deficiência. Também é de salientar a manutenção de espaços verdes e emblemáticos, como, por exemplo, o Parque do Rio e os museus de calçada e chapelaria, entre outros. Assim, estou convicto que ainda há muitos motivos para mantermos a esperança e acreditarmos que um mundo melhor é possível. E começa aqui com o nosso exemplo, que é São João da Madeira. Muito obrigado. São João da Madeira é, de facto, um bom exemplo em diversos aspectos. No entanto, enquanto cidadãos, devemos nos preocupar com toda a realidade que existe no mundo, em todo o lado. Neste sentido, a Inês Fernandes irá apresentar o seu ponto de vista. Bom dia a todos. O meu apelo insere-se no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 sobre a Educação de Qualidade, Objetivo 4. A realidade que nós, alunos sanjoanenses, vivemos não é a realidade de toda a gente. Na nossa realidade, temos rápidos e seguros acessos para nos deslocarmos para a escola. Na nossa realidade, sentimos-nos seguros dentro da escola. É uma realidade que nos proporciona a melhor qualidade possível para construirmos o nosso futuro. Mas esta realidade não é a realidade de toda a gente e, infelizmente, a verdade é que todos nós sabemos o que se passa por esse mundo fora e nada muda. As crianças dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como alguns em África, para conseguirem ir à escola têm de percorrer inúmeros quilómetros de ida e volta. E na maior parte dos casos, as escolas não têm condições. As infraestruturas não são seguras e os avanços tecnológicos ainda não chegaram. Assim sendo, não há uma educação de qualidade e não há uma oportunidade para uma construção sólida destas crianças e destes jovens. Sem uma educação de qualidade, corre-se o risco de desvio destes jovens que, segundo notícias passadas pela comunicação social, se juntam a grupos rebeldes. Sim, isto acontece em 2020, tal como já acontecia há algumas décadas. Por isso, o meu apelo vai ao encontro desta meta, que deveria ser concretizada com urgência. Todos, sem exceção, devem ter direito à educação. Obrigada. Outra preocupação da nossa comunidade educativa é a discriminação. Esta viola diversos direitos humanos. Nesse sentido, convido a Inês Pinho a falar. O
O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos no artigo 14 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos deve ser assegurado sem quaisquer distinções de sexo, raça, cor, língua, religião, origem nacional ou social, pertença a uma minoria nacional social, nascimento, opções políticas ou outras. Mas afinal, o que é isto da discriminação? A discriminação é o ato de violar o direito de alguém baseando-se no raciocínio injusto e sem fundamento, que pode em muitos casos ser motivado pelo preconceito. E o que está na sua base? A intolerância religiosa, o racismo, a xenofobia, as baixas condições económicas, a homofobia, a etnia social em que o indivíduo se encontra inserido, como é o caso da comunidade cigana, que em Portugal ainda é das etnias sociais que sente mais na pele os efeitos da discriminação, ou o porte de alguma deficiência que tem ganhado conhecimento a que podemos chamar o nome de capacitismo. E até a forma como alguém se veste podem ser motivos para que a discriminação aconteça. Na minha opinião, é muito importante falarmos ativamente sobre a discriminação, que tem efeitos terríveis na vida da pessoa discriminada, porque há direitos básicos que lhes são negados. Conseguir encontrar um emprego, a possibilidade de se casar e construir uma família, poder usufruir de infraestruturas básicas como transportes públicos são alguns desses exemplos. E a sociedade assiste assim, e sem nada fazer contra, ao aumento do bullying, da taxa de suicídio e doenças psicológicas como a depressão. A violação do direito à educação por questões de género e financeiras ainda é uma triste constante em muitos países. Todos nós temos sentimentos e todos nós queremos uma vida digna numa sociedade justa e igualitária, onde todos nós possamos ter os mesmos direitos. São as nossas diferenças que fazem a nossa essência e a nossa personalidade. E é a partir de cada um de nós que a discriminação pode vir a ser abolida. São os atos de discriminação que muitas vezes tornam os direitos básicos não assegurados. Nesse sentido, convido a Beatriz Lopes a intervir a falar-nos sobre o direito à vida. Olá, hoje venho falar sobre o direito à vida, que é algo que nós consideramos completamente básico, quase impossível de quebrar, e que, apesar disso, sabemos todos que não o é. Poderia falar sobre qualquer catástrofe que tenha andado a acontecer no mundo, mas prefiro falar sobre algo que, apesar de ser conhecido, pouca gente fala. É sobre os campos de concentração da Chechênia, na Bósnia, que eu vou falar hoje. Sim, desde 2015 que sabemos da presença de campos de concentração em plena Europa que prendem homossexuais. São presos, espancados, torturados e até assassinados. O que é que o governo russo diz em relação a isto, tendo em conta que é o governo russo que toma conta destas instalações? Não existem homossexuais nessa zona do país. É impossível que tais casos aconteçam. Já existem testemunhas de pessoas que conseguiram fugir. Essas pessoas mantêm o seu nome em segredo, pois sabem que no momento em que falarem podem ser capturadas e mortas de vez. O meu apelo é que, apesar do conhecimento não significar que façam alguma coisa a este respeito, que não fechem os olhos. Pesquisem. A Amnistia Internacional dá-nos imensos recursos para sabermos o que acontece no mundo. Só somos ignorantes se assim o quisermos. Conhecimento é uma arma poderosa e, apesar do conhecimento não significar que estas injustiças terminem, é a nossa arma, é a única que temos. Obrigada. Depois de assegurar o direito à vida, é igualmente importante assegurar a qualidade desta. Dentro disso, irá falar a Inês Costa. Bom dia. O artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos declara que toda a pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar. Todos têm direito à alimentação, ao vestuário, à habitação, à assistência médica e aos serviços sociais necessários. Toda a pessoa tem o direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na velhice, na viuvez ou, noutros casos, perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. Este direito nem sempre é respeitado. Se fosse, não existiriam sem-abrigos, nem pais ou mães que contam todos os cêntimos para que nada falte aos seus filhos. Pais ou mães que não se preocupam sequer com o seu próprio bem-estar, apenas querem assegurar a sobrevivência dos seus filhos. Segundo dados recentes da ONU, existem 793 milhões de pessoas no mundo a viver abaixo do limiar internacional de pobreza de $1,90 por dia. Se este direito fosse cumprido, não existiriam pessoas a morrer à fome, ou à sede, ou sem cuidados básicos de saúde. Cuidados esses
que em falta lhes tiram muitas das vezes a vida. Segundo uma notícia deste ano, a cada 4 segundos morre uma pessoa à fome, boa parte de crianças, maior parte do continente africano. Este direito não tem que ser cumprido. Vamos deixar que esta situação se mantenha? No momento que segue, o aluno Mateus Nunes, do 12º ano, irá abordar uma problemática que continua a suscitar bastante polémica. Bom dia a todos. Venho aqui falar sobre o direito 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de que maneira ele está a ser gravemente respeitado em toda a União Europeia. Este direito refere que todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Ou seja, uma pessoa de sexo masculino e uma pessoa de sexo feminino que exerçam a mesma função profissional numa determinada empresa merecem ser remunerados de igual forma. No entanto, não é isso que acontece em muitos países da União Europeia. Foi encomendado um estudo pela SES, Confederação Europeia de Sindicatos, à Eurostat, que revela as disparidades salariais entre homens e mulheres na União Europeia e o ritmo lento de progresso nas últimas décadas. Neste estudo foi demonstrado que em 2018, países como a Alemanha, Estónia e República Checa apresentam valores de diferença salarial rondando os 20%. Por outro lado, existem países como Luxemburgo e a Roménia que apresentam valores mais baixos rondando os 3% e 4%. Escolhi este tema porque Portugal foi considerado um dos países em que aumentou a diferença salarial, apresentando em 2010 o valor de 12,8% e em 2018 o valor de 16,2%, com tendência a aumentar. Queria por fim referir que com esta situação de pandemia em que vivemos, temos de ter ainda mais atenção a este direito, que cada vez mais é desrespeitado. Obrigado. Como podemos perceber, através da intervenção do nosso colega, a desigualdade salarial é um problema que se tem vindo a agravar, apesar da constante sensibilização. No entanto, os números não enganam. As evidências falam por si. Retomando agora um assunto já abordado aqui hoje, mas que, dada a sua importância, nunca é demais referir, voltamos a falar da liberdade de expressão. Dou a palavra então à Ariana Augusto. Vou voltar a referir a importância do artigo número 14 da Declaração dos Direitos Humanos. A mesma declaração diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. É o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais, sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. A liberdade de expressão é um direito humano, não só protegido pela Declaração dos Direitos Humanos, mas também pela Constituição de vários países democráticos. Decidi voltar a referir este mesmo direito porque dentro do nosso próprio país, Portugal foi condenado 22 vezes nos últimos 15 anos, o que para nós parece um absurdo, porque a liberdade de expressão é algo que devia ser não só de valor próprio, mas por respeito a todos nós. Esses mesmos direitos foram quebrados, inclusive, por estações de renome e de grande influência em Portugal, tal como a SIC, a revista Visão e até mesmo pelos tribunais portugueses. A liberdade de expressão é algo que parece comum para nós e parece muito fácil de conquistar, mas como é visto e comprovado, não é tão fácil assim e tem sido quebrado várias vezes, até mesmo no nosso próprio país, um país desenvolvido. Portanto, temos todos de ter consideração e consciência de que a liberdade de expressão tem de ser usada por nós com consciência e por todo o resto do mundo. Muito obrigada. Por último, convido a Inês Bastos a falar sobre o direito ao acesso aos cuidados de saúde e à assistência médica. Direito esse especial neste importante momento que é a pandemia que estamos a passar. Venho então, por último, falar-vos do direito ao acesso aos cuidados de saúde e à assistência médica. Este é um direito que está contemplado no 25º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que assenta em 4 critérios. O critério da acessibilidade, que prevê não só, por exemplo, a acessibilidade física, como também a acessibilidade económica. O critério da aceitabilidade, que exige o cumprimento do Código Deontológico e da Ética Médica e também apela à não discriminação face às diferentes raças, religiões, etnias, orientações sexuais, entre outros, e ao próprio respeito pelos diferentes valores culturais. O critério da qualidade, que diz que sejam oferecidos serviços de saúde de qualidade a toda a população, que sejam médica e cientificamente apropriados.
E, por último, o critério da disponibilidade, que prevê então que estejam disponíveis a toda a população programas, por exemplo, de saúde pública, como é, aliás, exemplo em Portugal, o Plano Nacional de Vacinação. É em tempos de pandemia que este direito ganha uma especial importância, não só porque ao longo dos últimos meses foram milhares e milhares os portugueses que recorreram ao Serviço Nacional de Saúde para serem testados, acompanhados e monitorizados, mas também porque esta pandemia veio expor algumas das fragilidades do Sistema Nacional de Saúde. Um estudo apresentado pela Ordem dos Médicos revela que 3 em cada 10 portugueses, no tempo de pandemia, quando se sentiu doente, não recorreu às unidades de saúde, muitas vezes motivado pelo medo e insegurança de vir a ser infectado ao recorrer às mesmas. Sabemos ainda dados mais alarmantes que dizem que, face ao mesmo período do ano passado, entre março e setembro, houve em Portugal um aumento de 6.800 mortes, sendo que este aumento não pode ser exclusivamente justificado pelas mortes provocadas pela Covid-19, uma vez que estas mortes representam menos de 1/3 deste aumento. Assim, resta-me apenas apelar a que todos nós cumpramos as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde competentes, de forma que possamos todos nós ser um agente de saúde pública, contribuindo assim para o combate à pandemia e assegurando que todos nós continuamos a ter o direito ao acesso aos cuidados de saúde e à assistência médica. Obrigada. Damos então por terminado o debate. Segue-se agora um momento musical, protagonizado pelas alunas Carolina Loureiro, Ana Francisca Borges e Mariana Rezende. Instead of leaving, people are surviving. You see the war, the pain, the tears. See the walls, the guns, the fear. And we're all calling out for your help. Everyone sees the world when it's pretty. The sound and the noise in New York City. The sun setting over the sand. Wish it was like that everywhere. They tore the world down, wanted to stop us from dreaming. Less scars on people dead. I'll still heal and I'll tell you one thing, and it shouldn't be a secret. World is broken, but you and I can fix it. If we still wanna hear the noise in New York City. Oh, 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 if we wanna. If we still wanna hear the noise in New York City. Oh, 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 if we wanna. If we still wanna hear the noise in New York City. If we got a world, then I'm glad it's this one. But you will see the war, the pain, the tears. You see the walls, the gun, the fear. And we are crying for your help. The sound and the noise in New York City. The sun setting over the sand. Wish it was like that everywhere. They tore the wall down, wanted to stop us from dreaming. Less scars on people that are still healing. I'll tell you one thing, and it shouldn't be a secret. World's broken, but you and I can fix it. If we still wanna hear the noise in New York City. Oh, 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 if we wanna. If we still wanna hear the noise in New York City. Oh, oh, if we wanna. If we still wanna hear the noise in New York City. Everyone sees the world when it's pretty. The sound and the noise in New York City. The sunset
Já quase a terminar a nossa sessão, contamos com o testemunho da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. Uma saudação muito especial a todos aqueles que hoje aqui estão reunidos para este evento. E, sobretudo, uma saudação ainda mais calorosa aos alunos que são verdadeiramente os destinatários primeiros desta minha mensagem. Na qualidade de Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, tenho o prazer de vos dirigir umas breves palavras sobre a importância de conhecer, respeitar e promover os direitos humanos, tema da presente edição do evento A Voz dos Alunos. Esta iniciativa conjunta do Ministério da Educação, da Organização dos Estados Ibero-Americanos e do Agrupamento de Escolas João da Silva Correia, de São João da Madeira, merece o reconhecimento e o apoio de todos nós. Meus caros alunos, como sabem, 2020 é um ano muito especial. Comemoram-se os 75 anos da criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e os 65 anos da adesão de Portugal a esta organização como Estado-membro. Mas evocamos também 70 anos sobre a adoção da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Estas duas efemérides são muito importantes e constituem uma prova viva de que, apesar de um passado de conflitos e outros flagelos, a comunidade internacional foi capaz de criar uma organização de caráter universal que ainda hoje é referência mundial em termos de multilateralismo. Assume-se como uma plataforma cada vez mais importante de cooperação e diálogo entre as nações, garantia essencial para a paz, segurança, desenvolvimento inclusivo e sustentável e, naturalmente, para o bem-estar comum das nossas sociedades. Foi a partir da criação da ONU que a sociedade internacional se coordenou para avançar numa outra área essencial da realização humana, os direitos humanos. E o que são, afinal, os direitos humanos? Perguntarão alguns de vós. Bem, os direitos humanos são um conjunto de normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Este conjunto de normas rege o modo como os seres humanos vivem em sociedade, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Ao abrigo das convenções internacionais em matéria de direitos humanos, os Estados que as ratificam ficam obrigados a respeitar e a prestar contas da sua aplicação através dos relatórios nacionais de implementação, na sua maioria apresentados às instâncias competentes numa base anual. Mas não é só o Estado que tem responsabilidades. Os indivíduos, todos e cada um de nós, também as têm, pois ao gozarmos os nossos direitos humanos, teremos que, ao mesmo tempo, respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Os direitos humanos possuem características únicas que importa referir. São universais porque todas as pessoas têm direito a eles, sem qualquer discriminação de etnia, cor da pele, género, idade, religião, opinião pública, orientação sexual, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outro estatuto. São inalienáveis, ou seja, ninguém pode desistir voluntariamente deles, nem outros podem retirá-los. São indivisíveis porque não existe uma hierarquia entre direitos. Ou, se quiserem, não há direitos menores ou menos importantes. São interdependentes porque a realização de um direito depende, na maioria dos casos, da realização de outros, no todo ou em parte. Meus caros alunos, todas as pessoas têm o direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, económico, social e cultural do seu país, por meio do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizados. E é essa a mensagem que gostaria que guardassem.
todos nós, sem exceção, temos não apenas a capacidade, mas também o dever de fazer a nossa parte para proteger e promover os direitos humanos e a cultura democrática. A terminar, e já agora, convido-vos a assistir ao próximo seminário da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, dedicado ao tema dos direitos das crianças, adolescentes, que terá lugar no dia 20 de novembro próximo, às 10 horas, em formato online. Confio plenamente na força e no empenho de todos vós, das novas gerações, neste esforço contínuo de salvaguarda e promoção dos direitos humanos, que tem que ser o de todos nós. Muito obrigada. Porque, para o nosso agrupamento, os direitos humanos não são apenas importantes em dias especiais como este, mas sim ao longo de todo o ano letivo. Assim, vamos mostrar agora um vídeo onde uma pequena compilação de algumas das atividades realizadas no âmbito destes. Nos fazem crescer na tolerância. Ver da cidade, da escola, recebeu-te muito bem. Eu acredito que a música aproxima as pessoas e esbate as desigualdades. Ele veio ajudar? Por acaso somos criadas dele? Ele veio trabalhar? Não. Coitado! E tu? Não chegaste há pouco de trabalho? E principalmente eu não cheguei há pouco da escola. A escravatura acabou no século XIX. Hello! Bem-vindo ao século XXI. Vai-te embora, rapaz, e leva todo o teu nome. Não te quero para marido. Nas minhas veias, quero rios de paixão, quentinho, nunca desaguarão. Quem não te quer sou eu, menina tão parvinha. Acho que a nossa escola promove cada vez mais esses valores de aceitação. Acredito que o teatro nos desperta as consciências para o mundo que nos rodeia. Acredito que os livros nos fazem mudar o mundo. Acredito que a literatura é uma forma de humanizar o mundo.
As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos para outro planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste, indiferentemente, à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. Estas palavras foram proferidas por José Saramago em 1998, na entrega do seu Prémio Nobel da Literatura. E a verdade é que, 22 anos depois, continuam ainda atuais. Assim, com esta atividade, os alunos do agrupamento de jovens, os alunos do agrupamento de escola João da Silva Correia pretendem combater a passividade da esquizofrénica humanidade e, como disse José Saramago, tomemos nós, cidadãos comuns, a palavra. Por último, resta-nos agradecer novamente a presença do Sr. Dr. José Sousa, da Dra. Ana Paula Laborinho, da Dra. Paula Barros, da Dra. Irene Guimarães e ao Sr. Professor António Mota Garcia. Agradecemos também à equipa de professores, alunos e assistentes operacionais que colaboraram na realização deste evento, em especial à professora Paula Amorim, à professora Teresa Rauete, à professora bibliotecária Ana Paula Oliveira, à professora Ana Guimarães, ao professor Carlos Silva e à professora Ana Correia. E por último, agradecemos a todos os professores e alunos que nos acompanham presencialmente e via streaming no canal de YouTube da DESES. Obrigada.